Finalmente é chegado o grande dia. Hoje todos nós iremos descobrir os segredos mais obscuros guardados pela Konami. Segredos até então nunca revelados. Segredos até então guardados às 7 chaves. E você verá com exclusividade aqui no canal Cyberse. Um fruto de uma pesquisa de 3 meses para garantirmos que boa parte do que seja falado seja totalmente verdade. Antes de começarmos o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Você está pronto? Então, vamos pro vídeo. Shuttleroid. Sim, Shuttleroid. Um monstro de um arquétipo icônico, que são os Roids, lançado no Yu-Gi-Oh! GX e que provavelmente você conhece. Mas, se você não conhecer esse monstro, a culpa também não é sua. Ele foi lançado na coleção Premium Pack 11 no Japão em 2007 e 12 anos depois nunca foi reprintado e nunca veio para o TCG. Uma coisa estranha, se levamos em conta que todas as cartas dessa coleção já foram reprintadas por aqui, né, e também já foram reprintadas lá no Japão. Mas por que a própria criadora da carta preferiria esquecer que a carta existe? Se torna ainda mais bizarro quando entrarmos em todos os jogos da franquia a partir da data de lançamento da Shuttleroid e não encontrarmos essa carta em nenhum registro. No Tag Force essa carta não existe, no Link Evolution essa carta não existe, no Legacy of the Duelist essa carta não existe e nem no Duel Links até então essa carta existe. Por quê? Porque uma carta criada, um efeito mediano e para um arquétipo tão icônico, é uma carta tão deixada de lado. A nossa história começa em 1981, muito antes do jogo de cartas de fato existir, mas é preciso voltar no tempo para entender um pouco do que estava acontecendo naquele período. A história de hoje começa nos Estados Unidos, na NASA. É nesse ano que o projeto Space Shuttle, ou em inglês Space Shuttle Project, estava entrando em vigor e os ônibus espaciais estavam sendo criados. Era resquícios da corrida armamentista e da corrida espacial na época da Guerra Fria. E o que isso tem a ver com a nossa história de hoje? Já que em 1981 o jogo não pensava nem em existir. Não havia jogo, não havia anime, não havia carta, não havia absolutamente nada. A história começa exatamente vários anos depois, no ano de 2017, mais precisamente 26 anos depois, quando um criador da carta, não terá o nome revelado aí por motivos de segurança e também por motivos de sigilo, resolveu criar o Shuttleroid. Os Roids, desde sempre, tiveram uma inspiração bem comum do nosso dia a dia. Ambulâncias, metrô, carro de polícia, aviões, tudo isso faziam parte do arquétipo, com cartas como Gyroid, Ambulance Roid, Rescue Roid, Ambulance Rescue Roid, enfim. São vários monstros desse arquétipo e são baseados em itens comuns no nosso dia a dia social e vemos na rua e todo esse aparato. Mas a Konami decidiu mudar um pouco a ideia do arquétipo. De alguns anos para cá, ela veio lançando cartas baseadas em coisas espaciais, como Armoroid e Shuttleroid, baseado em naves espaciais. Foi então que em 2007 a Konami resolveu criar o Shuttleroid. O seu criador e seu desenvolvedor e deu a ideia de design, criou o monstro para o arquétipo com a finalidade dentro do arquétipo e com a arte que fazia referência ao Space Shuttle Project e fazia referência a todo esse imbróglio da NASA e foi criado naquele ano. Mas, apesar de Estados Unidos e Japão selarem acordos comerciais com certa frequência, até mesmo nos dias de hoje, quando o assunto é segurança governamental, cada um fica no seu cada qual. Eles são bem sigilosos em relação a isso, e aliás, todos os países deveriam ser, né? Mas existem certas pessoas que não pensam assim. Voltando à nossa história, quando essa carta foi lançada no Japão, a Konami sofreu uma coisa que todos nós já temos uma certa noção e provavelmente já conhecemos: direitos autorais. A NASA e os Estados Unidos entraram
um processo judicial contra a Konami por se apropriar de uma imagem que não pertencia à Konami e não pertencia ao Japão e que era motivo de orgulho para os Estados Unidos. Além disso, a Nintendo também possui um jogo com o mesmo nome, Space Shuttle Project, e entraram em ação com uma ação conjunta contra a Konami. Mas até então, parecia tudo muito simples. O que era preciso ser feito era refazer a carta, mudar o nome e a artwork, caso fosse preciso. E num jogo onde temos erratas e mudanças de nome com certa frequência, o que teria isso de mal? Porém, algo mais estava acontecendo. E é a partir daqui que a nossa história fica sombria. Mas é nossa obrigação dizer que essa história foi pesquisada em fóruns japoneses. E desse lado do mundo, muito poucas informações são dadas a respeito. E que por conta disso não é 100% confirmado. Continuando a nossa história. E nós pesquisamos e alguns sites japoneses contam um rumor que aconteceu com o criador dessa carta. O nome também não será revelado e ele será chamado de Kirin, que é o nome que foi dado nos blogs japoneses. Kirin, depois de ter criado a carta, algum tempo após isso e após essa repercussão no Japão, já que do lado de cá nós não tivemos tanta repercussão, ele foi demitido pela Konami. Não se sabe ao certo se o motivo da demissão tem a ver com a criação do Shuttleroid, porque erros acontecem e não seria um motivo justo para demiti-lo, mas fontes podem afirmar e sim, apesar de não ser 100% confirmado. Sem conseguir um emprego por causa da sua baixa reputação quanto à criação de artes e de já ter se envolvido em outras polêmicas por ter copiado outras inspirações sem autorização e ter sofrido esse tipo de problema, ele não conseguiu arranjar emprego e acabou se envolvendo em um cartel de drogas. Sim, era o jeito que ele achou de sustentar a família e os filhos. Mas o que era um negócio também virou um vício. E ele acabou se viciando nesse mundo de drogas e, por conta disso, seus amigos e sua família foram deixando ele de lado cada vez mais. Cada vez mais envolvido em drogas, ele passou a morar na rua e toda aquela história do Shuttleroid já era passado. A realidade dele agora era outra. E não tinha mais nada a ver com monstros de duelo. A história dele era uma triste história. Acontece com muitas pessoas ao redor do mundo. E se envolvem com drogas e acabam não conseguindo sair do vício. Muito tempo se passou. Mais ou menos uns 5 anos após o ocorrido. E ele foi preso. Acusado de assassinato. Câmeras supostamente teriam filmado ele brigando com um dos seus comparsas e o esfaqueando até a morte. Sim, é um tema bastante complicado de se falar, principalmente em um canal sobre o Yu-Gi-Oh! Mas é uma curiosidade. Após isso, ele foi preso e sentenciado à prisão perpétua, onde supostamente cumpre pena até os dias de hoje. Esse talvez seja o motivo pelo qual a Konami tenha deixado essa carta embaixo do tapete. Ela não é reviver uma história que trouxe tantos erros e trouxe tanto mal para o nome da empresa. Mas sim, apesar disso, a empresa continua crescendo todos os dias. E a cada ano, sua rentabilidade vem aumentando. Yu-Gi-Oh! Hoje é um jogo e bate recordes atrás de recordes. É o jogo de cartas com mais cartas vendidas na história, de acordo com o Guinness Book. E a cada ano se renova cada vez mais. Se renovou com a chegada dos Synchros, dos XYZ, dos Pêndulo e agora dos Links. E quem sabe, com a nova invocação, daqui a um pouco tempo. E não, esse vídeo não tem nada a ver com o anime, como foi suposto por muita gente após ver o nosso clipe. Esse vídeo é só mais um vídeo de curiosidades que tem um pouco desse lado obscuro, o lado negro da Konami. Apesar da Konami não ser totalmente a culpada do ocorrido. Na verdade, os humanos erram. A vida é feita de erros e acertos. E, como diz o ditado, há alguns males que vêm para o bem. A Konami hoje continua com todo o prestígio que sempre teve. E já resolveu suas pendências judiciais. Mas Kirin, supostamente, ainda está pagando por aquilo que ele mesmo cometeu. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você curtiu mais vídeos nesses formatos aí, mais dinâmico, mostrando o rosto, contando uma curiosidade, peço e deixe seu feedback aí no comentário, porque o céu é o limite. Este é o lado negro da Konami. Então, a partir de agora, nós temos que fazer.
silêncio, ou então estaremos sendo observados.